um topo lá na frente de quase 3 trilhões de dólares. 10 vezes de multiplicação em poucos meses. Eu não sei vocês, mas foi assim que eu mudei de vida. Quando todos estavam vendendo, eu estava comprando. Não somente Bitcoin, como também alguma exposição em altcoins, aquelas que pareciam uma maior oportunidade de mercado. E foi justamente nesta explosão absurda que a gente teve nas criptomoedas que eu fiz muito dinheiro. E agora eu estou repetindo o mesmo processo. Eu estou acumulando Bitcoin e criptomoedas, esperando. A Bolsa Americana teve o seu pior dia desde 2020. Desde a pandemia global. Mas um ativo está subindo, enquanto todos os outros desabam. Esse ativo é o Bitcoin. Entender o que está acontecendo é o que vai separar ricos de pobres nos próximos anos. Então espero que você esteja muito atento e assista esse vídeo até o final, mas claro, já nesse início, dê o like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Essa é a situação atual do mercado global. Vocês estão vendo aqui ativos separados por quadradinho. Quanto maior o quadrado, maior é esse ativo globalmente. Vocês percebem que o ouro aqui é o maior ativo de todos, né? E nós temos aqui a Apple, a Microsoft, a Nvidia, enfim, ativos enormes, como vocês sabem, todos na cor vermelha. A prata aqui, ó, com queda de 7,6%, tudo está desabando globalmente. E temos um grande ativo aqui, um único ativo na cor verde, positivo. E esse ativo, para surpresa de muitos que o consideram volátil, arriscado, é o Bitcoin. Sim, o mesmo Bitcoin que geralmente é enxergado como uma ação de tecnologia e por isso tem uma forte correlação com as ações dos Estados Unidos, ele está perdendo essa correlação. Notem esse gráfico, o Bitcoin é a linha laranja, enquanto as ações dos Estados Unidos, o S&P 500, é a linha azul. Percebam como as linhas elas vêm acompanhando e, de repente, bom, o S&P 500 desabou num dos piores dias da sua história. Aqui está a distribuição de dias do S&P 500. Vocês notem que se concentra aqui entre queda de 2,5% e alta de 2,5%. Aqui está o 0%, né? O número de dias aqui em que teve esse resultado. Quase todos os dias estão concentrados aqui. Notem que o dia que a gente teve agora, ele está completamente fora do padrão. Uma queda de quase 5%, extremamente rara. Um dos piores desempenhos da história. Mas por que o BTC não seguiu o S&P 500? O que aconteceu para destruir essa correlação que a gente estava vendo? No vídeo anterior, eu falei para vocês que, num primeiro momento de queda do mercado, as pessoas consideram o Bitcoin como uma ação de tecnologia arriscada, volátil. Então ele acompanha a Nasdaq, por exemplo, as ações americanas de tecnologia. Mas num segundo momento de mercado, ele deixa de ser visto como uma ação de tecnologia e passa a ter os seus fundamentos valorizados. Um fundamento como Porto Seguro, um fundamento como ouro digital. E existe algo que aconteceu nessa semana que trouxe à tona esses fundamentos do Bitcoin, que são as tarifas impostas pelo Donald Trump, pelos Estados Unidos a outros países. Por exemplo, o Brasil agora tem uma tarifa de 10% sobre qualquer coisa vendida para os Estados Unidos. Mas tem um ponto, pessoal. Se empresas sofrem com tarifas, porque os seus produtos e serviços agora se tornam mais caros e, portanto, eles vão ter um lucro menor, isso não acontece com o Bitcoin. Porque o Bitcoin não é uma ação. O Bitcoin não é uma empresa. O Bitcoin é uma moeda, assim como o ouro. Ele não depende de comprar ou vender produtos para ter resultado. Portanto, ele não é afetado por tarifas. Isso explica para você porque aqueles que estavam olhando para o Bitcoin como uma ação, de repente se deram conta de que, opa, temos uma grande diferença aqui. E mesmo aqueles que não se deram conta, agora tem uma grande surpresa. Ações estão desabando e o Bitcoin está aqui no mesmo patamar ou até subindo. Isso gera um efeito cascata. Opa, preciso trocar o meu dinheiro que está desabando para um lugar mais seguro. Se o Bitcoin não está caindo, opa, que tal colocar um pouquinho para dentro do Bitcoin? Isso gera uma subida no Bitcoin. E aí esse efeito cascata é multiplicado, né? Opa, o Bitcoin está subindo, o resto está caindo, vamos para o Bitcoin. Então a gente pode começar a ver agora essa boca do jacaré abrindo, ou seja, quanto mais outros ativos caírem, mais o Bitcoin tendendo a subir.
Exatamente o que vem acontecendo com o ouro. A cada dia que passa, o ouro vai batendo alta histórica enquanto outros ativos afundam. E aí a tendência é o quê? Tirarem de outros ativos e passarem para dentro do ouro. Será que a mesma coisa, o mesmo efeito não está começando a acontecer com o Bitcoin, com o ouro digital? E o fato do Bitcoin não ter acompanhado as ações nessa queda torna aquele gráfico do Bitcoin contra o M2, contra a liquidez global, ainda mais forte. Porque olha só como é que ele fica quando a gente coloca aqui a linha azul, que é a linha do S&P 500, que é a linha das ações. Notem que, ao contrário das ações que desabaram de uma forma muito mais agressiva do que aconteceu com a linha amarela, que é o M2, o Bitcoin não. Ele permaneceu com a sua correlação perfeitamente atrelada à linha amarela, perfeitamente atrelada ao M2. O Bitcoin, no caso, é a linha laranja, tá, pessoal? Então ele continua acompanhando aquilo que eu falo para vocês, que é a liquidez global, ao contrário do que aconteceu com as ações. E algo ainda mais interessante, vocês lembram que eu falei para vocês que o fundo, caso siga o M2, teria que acontecer exatamente no dia 6 de abril, também conhecido como próximo domingo? Olha só o que aconteceu. Nós realmente tivemos a queda muito próximo do dia 6 de abril, que vai ser o fundo do poço caso o mercado continue acompanhando o que aconteceu com o M2, com aquele atraso de 108 dias, que é o que torna essa correlação praticamente perfeita com o Bitcoin. A partir daqui, o mercado deveria lateralizar e, entrando em maio, acontecer uma explosão para manter essa correlação forte com a liquidez global com o M2. Tudo acontecendo perfeitamente, como eu tinha falado para vocês aqui no canal. Então estamos acompanhando a liquidez global, e isso é muito positivo, porque como vocês vão ver ao longo desse vídeo, a tendência é que a liquidez global dispare, exploda nos próximos meses. Para mostrar essa destruição da correlação do Bitcoin com a Nasdaq, eu coloquei justamente esse gráfico na tela. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, BTC sobre Nasdaq, tá? Então vocês percebam que o Bitcoin contra a Nasdaq, ele estava lateralizando há muito tempo. Por quê? Porque os dois ativos estão andando meio que em linha, né? Correlacionados. Então não tinha variação nesse gráfico. Agora, notem o que aconteceu. Sim, o Bitcoin disparou de valor em relação ao Nasdaq. Na verdade, o Nasdaq teve uma queda muito forte, fazendo com que o Bitcoin contra ele tenha uma valorização que rompa essa linha de tendência que a gente estava vendo aqui. Isso aqui é muito importante, porque vou mostrar para vocês como neste gráfico, né, BTC contra o Nasdaq, a gente está vendo o Bitcoin ultrapassando, rompendo mais uma vez aquela alta histórica do ciclo anterior, lá de 2021. Estou falando contra o Nasdaq, não contra o dólar ainda, tá, pessoal? Mas isso aqui já indica pra gente que o Bitcoin está tendo um desempenho acima do Nasdaq, acima das ações americanas, voltando a romper um topo histórico e se aproximando da sua alta histórica. Isso aqui já dá um gostinho pra gente de que o desempenho do Bitcoin, ele volta a ficar mais forte do que o mercado tradicional. E isso é muito positivo, porque como eu falei para vocês, o mercado tradicional vai procurar opções para alocar seu dinheiro. Se está tudo desabando, onde eu posso colocar meu dinheiro? Em ativos que têm um desempenho superior ao do mercado tradicional, e entre esses ativos está justamente o Bitcoin. Ah, Guilherme, mas desde que o Donald Trump entrou no poder, está tudo derretendo, o Bitcoin também está derretendo. Será mesmo? Vamos analisar aqui desde as eleições de Donald Trump, que aconteceram no dia 5 de novembro do ano passado. Esse foi o dia que Donald Trump foi eleito. E na tela vocês têm o desempenho do BTC. Estão vendo aqui, ó, 5 de novembro, onde está essa marcação verdinha aqui, esse cheque verdinho, né? Foi o dia que o Donald Trump foi eleito, o Bitcoin teve uma explosão e depois teve uma queda. De lá para cá, o desempenho do BTC foi positivo em 25,6%. Mais de 25% positivo desde as eleições de Donald Trump. Isso coloca o Bitcoin como o melhor ativo do mundo desde as eleições do Trump. Aqui você tem o Bitcoin, a linha laranja, com 26%. Aqui em amarelo é o ouro. Nossa, o ouro com desempenho fantástico. Nossa, que ativo maravilhoso. Desde que o Trump foi eleito, o ouro subiu 12,8%. Muito abaixo, menos da metade do Bitcoin. E o outro positivo aqui, quase no 0,03%, são os títulos de longo prazo dos Estados Unidos. Todo o resto está negativo. Esse vermelho aqui é o S&P 500, ou seja, a Bolsa Americana. Menos 7% verde é Nasdaq, ações de tecnologia. Então vocês percebem que, ao contrário do que tentam fazer você acreditar, o Bitcoin está
excelente, está com um desempenho fantástico, muito superior a todos os outros ativos desde que o Trump foi eleito. E isso torna o Bitcoin um imã para o mercado tradicional. O mercado tradicional que já estava olhando para o ouro, né, que subiu somente 12,8%, vai perceber que existe um outro ativo com desempenho ainda melhor. Mesmo em queda, ele tem 26% de retorno desde que o Trump foi eleito. E como eu disse, ele não sofre com tarifas. Tudo isso faz parte daquele xadrez 4D do Trump que eu venho falando para vocês. O Trump ia abalar os mercados, ia derrubar os mercados para forçar o Fed a baixar a taxa de juros e, com isso, baixar a despesa americana com pagamento de dívida, que é trilionária, né? 36 trilhões de dólares é a dívida americana, uma coisa assim impagável. A forma que o Trump tem de reduzir essa despesa anual com pagamento de dívida é com juros mais baixos. E olha só o que sai hoje. Trump pressiona a Fed a cortar taxa de juros. Momento perfeito. Eu falei para vocês, pessoal, que isso ia acontecer. Eu falei para vocês que era tudo uma estratégia do Trump. E agora ele botou o pé no acelerador. Ele foi para cima do Fed. Foi para cima do Jerome Powell, que é o presidente do Fed. Olha o que ele falou. Ele sempre se atrasa, mas agora ele pode mudar sua imagem. E rapidamente, disse Trump sobre Powell. Pressão pesada do presidente americano. Corte as taxas de juro, Jerome, e pare de brincar de política, acrescentou. Ele está batendo com força agora para terminar o plano dele. E que, somado às tarifas impostas sobre outros países, tem um fechamento perfeito. Porque, ao mesmo tempo que os Estados Unidos terá menos despesa com a dívida, terá também maior receita devido às tarifas. Mais receita, menos despesa. Se fosse uma empresa, você investiria? Claro! Vai melhorar muito o resultado dessa empresa chamada Estados Unidos. E aí a tendência é mais investimento nessa empresa chamada Estados Unidos. Mas da onde virá o dinheiro? Bom, vocês lembram que vai baixar a taxa de juros? Quando a gente baixa a taxa de juros, o que acontece? Aumento de liquidez no mercado. É muito mais fácil obter dinheiro e todos os mercados de risco disparam. Mas você ainda deve estar em dúvida se realmente teremos essa queda na taxa de juros ou se o Powell vai peitar o Donald Trump, né? Não precisa acreditar em mim, acredite no mercado. Até a semana passada, o mercado precificava 2 cortes de juros nesse ano, tá? Até o final de 2025, que é esta linha aqui, ó. 10 de dezembro de 2025, tá? Agora já precifica 5 cortes de juro no ano. É isso mesmo. Atualmente a taxa de juros está aqui, 4,25 a 4,50, né? E aí para a próxima reunião está precificado aqui que vai continuar a mesma taxa de juros, mas na próxima já, que é a linha seguinte, a maioria já está precificando um corte na taxa de juros. E na próxima, mais um corte na taxa de juros. E na próxima, mais um corte na taxa de juros. E na próxima, mais um corte na taxa de juros. E na próxima, o último mês, dezembro, mais um corte na taxa de juros. O mercado sentiu que o Powell vai afrouxar e que teremos diversos cortes na taxa de juros, injetando dinheiro no mercado, aumentando a liquidez. E como vocês viram na comparação com o M2, quando a liquidez cai, o Bitcoin cai. Quando a liquidez sobe, sim, o Bitcoin sobe. Mas claro, esperem por volatilidade intensa nas próximas semanas. O mercado é assim, o mercado é assustado, ele vai para cima, vai para baixo. Mas foque na tendência, isso que é mais importante, focar na tendência. Falando em momentos de mercado comparáveis à época da pandemia, olha aqui o gráfico de valor das criptomoedas. Sim, todas elas somadinhas, pessoal. Está aqui. Olha onde estamos nesse momento, pessoal. Nossa, que incrível, né? Essa tia branca indica que estamos num momento muito similar a 2020. Depois de uma pequena recuperação, tivemos uma grande queda aqui, trazendo o preço para este suporte do que antes era uma resistência. Que similar, né? Um suporte do que antes era uma resistência. No meio de um evento global de medo extremo, igualzinho na época da pandemia. E o que aconteceu com as criptomoedas nesse momento? Isso, pessoal. Esta alta que vocês estão vendo aqui, que trouxe as criptomoedas de um valor ali ao redor de 300 bilhões de dólares para pegar um topo lá na frente de quase 3 trilhões de dólares. 10 vezes de multiplicação em poucos meses. Agora, vocês acham parecido ou não?
Eu não sei vocês, mas foi assim que eu mudei de vida. Justamente lá na pandemia, quando todos estavam vendendo, eu estava comprando. Não somente Bitcoin, como também alguma exposição em altcoins, aquelas que pareciam uma maior oportunidade de mercado. E foi justamente nesta explosão absurda que a gente teve nas criptomoedas que eu fiz muito dinheiro. E agora eu estou repetindo o mesmo processo. Eu estou acumulando Bitcoin e criptomoedas, esperando com que tudo isso que eu expliquei para vocês no vídeo aconteça. Pode dar errado? Pode. Mas essa é a estratégia que eu vejo o Donald Trump fazendo. Ele pode errar? Claro que pode, mas ele, vamos lembrar, é o presidente da maior nação do planeta. Ele tem muito poder em suas mãos e eu confio que isso seja suficiente para ele fazer o plano dar certo e essa explosão de prosperidade com menor endividamento e maior receita para os Estados Unidos leve o mercado também a uma explosão semelhante. Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade